Olá, sétimo ano, tudo bem? Hoje a gente vai falar de bioacumulação e biomagnificação. Então a gente vai ler o texto e fazer os exercícios, tá bom? A bioacumulação é um processo que está relacionado à absorção e retenção de substâncias químicas no organismo de um ser vivo. Ele pode ocorrer de forma direta, quando o organismo obtém a substância a partir do ambiente, ou de forma indireta, quando ocorre por meio da alimentação. Por exemplo, algumas plantas e micro-organismos são capazes de absorver metais pesados sem serem intoxicados por essa substância. Ao longo da teia trófica, a teia alimentar, né, que vai um se alimentando do outro, os organismos que se alimentam desses seres acabam acumulando esses metais de forma indireta por meio de alimentação. Porém, para esses organismos, os metais pesados trazem prejuízos à saúde. Nesse caso, dizemos que ocorreu a biomagnificação, magnificação trófica, pois o processo envolve a cadeia trófica. A bioacumulação tende a aumentar de acordo com os níveis tróficos mais elevados na cadeia alimentar. Os organismos que estão no topo da cadeia apresentam maior acúmulo de substâncias, pois as obtêm por meio dos seres que lhes serviram de alimento. Então, os metais pesados são metais naturalmente encontrados em baixas concentrações no solo, sendo que alguns são importantes para os seres vivos em pequenas concentrações, mas tóxicos quando em altas concentrações, e outros são tóxicos mesmo em pequenas quantidades. São exemplos: arsênio, chumbo e mercúrio. Então, metal pesado, pessoal, não é que a gente não pode ter contato, a gente pode, mas tem uns que a gente precisa que seja em baixa concentração. Se for em alta concentração, ele vai ser tóxico, tá? Então, ó, o que acontece quando tem a bioacumulação, né? A alga vai absorver uma quantidade, mas a alga é pequenininha, ela vai absorver pouco, né? E aí, o camarão se alimenta de várias algas, um camarão só, ele tem que comer, por exemplo, 10 alguinhas, já vai ficar maior nele a quantidade, né? E um peixe que vai comer 1 milhão desse aqui, sei lá, né, 10 mil desse aqui, vai ficar maior nele a quantidade, por causa da quantidade, né? Então, e cada um dele está contaminado um pouquinho. No peixe vai ser mais. E esse aqui, que vai comer muitos desse pequeno, também vai ficar mais contaminado. Vai aumentando, ó, tá vendo? As bolinhas por peso, né? Então, ó, esse aqui, tá vendo que tá mais concentrado? Ou seja, ele tá mais contaminado do que as algas, ó. As algas estavam mais distribuído a toxicidade, tá bom? Isso é bioacumulação. Então, a bioacumulação é um processo que pode ser empregado para tentar corrigir problemas ambientais causados pelo ser humano. Isso pode acontecer, por exemplo, por meio do uso de plantas e de micro-organismos presentes no solo para reduzir as concentrações de contaminantes no ambiente. Algumas plantas, além de serem tolerantes aos elementos tóxicos, também são hiperacumuladoras, ou seja, conseguem acumular concentrações muito maiores de metais pesados quando comparadas às plantas comuns. Letra A. A confusão entre os conceitos de bioacumulação e biomagnificação é muito comum. Converse com seus colegas e estabeleça uma definição para cada um desses conceitos no espaço a seguir. Bom, bioacumulação é o processo que as substâncias tóxicas são absorvidas e acumuladas por um organismo, tá? Então, ele absorve e acumula. E aí chega lá no último nível trófico, tá mais acumulado. E biomagnificação tem um acúmulo progressivo de substâncias de um nível trófico para outro ao longo da teia alimentar, tá? E letra B. Após o rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, em 2015, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Baixo Guandu, no Espírito Santo, detectou a presença de arsênio, chumbo e mercúrio na água do Rio Doce. Que impacto ambiental esses metais pesados podem causar nas cadeias alimentares daquele rio? Bom, primeiro, a água fica imprópria para consumo humano, né? Prejudicou a fauna, que são os animais do rio, né? Porque quando ingeridos, os metais pesados se acumulam nos tecidos dos peixes, por exemplo, e são transferidos ao longo da cadeia trófica no processo conhecido como biomagnificação. Certo? Então, pessoal, por hoje a gente fica por aqui. E qualquer dúvida pode vir falar comigo, tá?
E é isso, marca devolvido e manda foto. Um beijo, tchau, tchau, até mais.